meus amores! Pra quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @vitoriapods e hoje a gente vai falar sobre tricôs, na verdade tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Vocês devem ter visto que eu tô diferente, né? De óculos. Depois eu deixo o modelo, inclusive, aqui embaixo pra vocês, mas ele é muito antigo, eu nem sei se ainda tem disponível. Mas é porque eu tô com uma inflamação no olho, então eu tô evitando ficar direto com a luz, e aí toda vez que eu fico exposta a uma luz muito forte nos meus olhos por um período muito longo, como durante as nossas gravações, por recomendação médica eu tenho que usar esse óculos que reflete. E aí isso tem ajudado a proteger um pouco. Então eu estou um pouquinho diferente por aqui, mas sigo com o mesmo conceito de conteúdo que vocês amam. E eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, especificamente sobre tricôs, sobre o uso deles, para que vocês mandassem todas as dúvidas. Inclusive, se vocês não me acompanham por lá, me acompanhem, porque lá eu consigo trazer em real time dicas para vocês. Aí vocês conseguem acompanhar as novidades e interagir também. Então eu selecionei essas perguntas e eu vou responder por aqui, mas elas fazem respeito ao uso do tricô durante as 4 estações do ano e das mais diversas formas possíveis. A primeira pergunta delas foi a seguinte: quero dicas para não deixar marcar saliência na região abdominal, porque tricô marca mesmo sem pena. E isso é verdade, gente. O tricô, normalmente, ele vem muito associado a essas peças mais justas. E exatamente por isso, ele modela muito bem o nosso corpo. Muito bem, dependendo, né, da sustentação desse tricô. Às vezes, o que era para ser muito bom acaba não se tornando e acaba nos deixando desconfortáveis, justamente porque aquela barriga fica um pouquinho mais saliente, a região abdominal, a parte dos glúteos também. E existem algumas lingeries que são ótimas pra gente poder utilizar com esse tipo de peça que eu faço uso, mas nenhuma delas vai ser tão potente quanto a sua postura. Quando a gente tá utilizando uma peça de tricô e a gente fica com os ombros largados e essa região abdominal, de certa forma, fica mais sobressalente, esse desenho do nosso corpo, ele fica não tão bonito, sabe? Então, mais do que nunca, ao utilizar uma peça de tricô, é importante que a gente fique com o nosso tronco ereto, nessa posição onde a gente fica mais alongado. E mesmo marcando uma região abdominal, marcando uma região dos glúteos, o resultado vai ser mais bonito. E aí, para poder somar a nossa postura, existem alguns artifícios também. Um deles é essa parte de baixo, a parte da calcinha, com a pala mais alta. Ela vai ajudar a modelar a região da cintura e é ótima, não só para poder trazer sustentação, mas para evitar que marque aquela celulite ou aquela outra parte que a gente não se sente tão confortável assim. Toda vez que eu estou utilizando uma peça de tricô, seja ela uma peça grossa ou uma peça fina, podem contar. E se nós nos encontrarmos pessoalmente, vocês podem vir até tocar. Eu vou estar utilizando ou essa calcinha que tem a pala mais larga ou essa cinta, que aí é importante que seja uma cinta que não tenham muitas barbatanas na parte frontal, mais lateralizadas, porque aqui, dependendo do jeito como a gente sentar e da nossa postura, essa barbatana vai cedendo. E aí aquilo que era pra deixar um acabamento bonito no look fica um acabamento feio. Então se você não tem postura, eu indico que primeiro trabalhe a sua postura e depois invista nesse tipo de peça que é mais justinha e que modela melhor a silhueta, porque senão realmente o look vai ficar muito deformado. Isso indiferente do seu biotipo. Pode ser ele oval, pode ser ele ampulheta, se vocês quiserem. Vai ficar estranho justamente porque a sua postura fala muito no seu look de tricô. E segundo, se vocês quiserem utilizar tanto as calcinhas modeladoras quanto as próprias cintas modeladoras, eu acho que são ótimas e tem uma marca que eu adoro, que é a Plié, inclusive, que faz as que eu utilizo, que ela tem essas barbatanas não em toda a peça, até porque senão fica com aquela sensação de sufocamento, sabe? Ela tem só aqui nas laterais, então ela deixa com que o corpo fique melhor modelado, com que a gente se sinta mais confortável, mas não deforma tanto a silhueta. E não tem jeito, gente. Quer usar tricô, não quer que marque o corpo, esse tipo de peça íntima acaba se tornando indispensável. Não tem problema com marcar o corpo, aí vai e segue feliz só com a calcinha, o sutiã mesmo, use o tricô e seja feliz. Aqui a dica é pra quem pediu especificamente. E aí a gente vai pra segunda pergunta. Pode ser usada em casamento como convidado apenas? Não só como convidado, como noiva também. Existem noivas lindíssimas vestindo tricô, mas o tricô tá muito associado à região litorânea. Para as meninas que são convidadas de casamento, eu acredito que na serra fique muito bonito, dependendo do clima, obviamente, porque a gente pode apostar num vestido de tricô, fica lindo para um casamento numa fazenda, final de tarde, por exemplo, mas para regiões litorâneas também. Angra dos Reis, Trancoso, o próprio Rio Grande do Sul, para quem quiser casar aqui
Bahia ou em Santa Catarina, é convidada, se sente confortável utilizando, pode apostar nos tricôs. É um elemento handmade, então normalmente tem esse valor agregado de ser uma peça única e fica extremamente fino, especialmente se a gente traz acessórios que compõem esse visual, sabe? Que trazem esse mood mais praiano pra produção. Não vai me colocar um vestido de tricô e super pesar na maquiagem, não vai combinar. Tricô, ele remete a essa leveza, ele remete ao trabalho feito à mão, essa sutileza, então todo o restante do seu look tem que estar condizente com isso. Mas existem inspirações belíssimas, tanto no Pinterest quanto no Google, e aqui vocês estão vendo algumas delas, de opções de convidadas utilizando o tricô de uma forma super fina. Outra dica é calça de tricô. A blusa precisa necessariamente ser de tricô? O que combinar? Existem muitas calças que já vêm em conjunto, né? E aí facilita a parte de cima ser exatamente igual à parte de baixo. Mas quando o quesito é calça de tricô, a minha dica pra vocês é não necessariamente apostar em uma blusa muito justa, especialmente porque o tricô já tem essa parte de ser um pouquinho mais justinho ao corpo. Mesmo as peças de corte reto, nessa região aqui dos glúteos, das coxas, ele fica mais próximo ao nosso corpo. Então fica mais bonito a gente apostar em um contraste com uma peça de alfaiataria, por exemplo. Eu acho que fica muito fino esse contraponto entre algo mais despojado e a alfaiataria, que é mais clássica. A gente pode brincar, inclusive na parte de cima, com uma terceira peça para poder fazer essa compensação visual, de não deixar necessariamente essa região aqui em evidência. O único problema da calça de tricô pra mim é esse, quer dizer, tem dois. Quando a gente lava, muitas vezes ela encurta, se a gente lava errado, e já tem vídeo aqui no YouTube ensinando a fazer a manutenção adequada dessa peça. E o segundo é esse, que ela marca muito o nosso corpo, né? Especialmente a região ali dos glúteos e das coxas. Então ter uma terceira peça, às vezes é um fator que ajuda muito. Ou até uma blusa alongada, como essa que eu tô, e deixar a calça mais em evidência. Eu tô com uma espécie de túnica que vai cobrir um pouco mais essa região que vai ficar exposta, também pode trazer um pouco mais de conforto pra vocês. Eu só não indico colocar uma peça muito justa na parte de cima, a não ser que você esteja na praia, por exemplo. Um cropped, um topzinho, né? E essa calça pantalona vai ficar lindo, super cool, maravilhosa. Tem gente que mega segura. Mas se não for nessa região litorânea que é propícia pra gente poder utilizar o top e a calça de tricô em conjunto, aí eu acho que vale a pena a gente dosar pra trazer sofisticação e elegância com uma peça um pouquinho mais ampla ou com um contraste de estilos, né? Mixando um pouco esse ar despojado do tricô com o ar mais clássico das peças em alfaiataria, que eu acho que fica incrível também. Aqui me perguntaram também se tricô com meia calça escura fica bom. Tudo depende do tom do seu tricô, obviamente. Existem tricôs lindíssimos e a gente pode brincar inclusive em looks monocromáticos. A gente tem visto muito agora o marrom, por exemplo. Pega um tricô marrom, coloca uma meia calça marrom escura, lindo, gente. Inclusive tem vídeos sobre como utilizar meia calça aqui no canal. Vocês podem aproveitar as coloridas, inclusive. Coloca um sapato da mesma cor, vai ficar com look finíssimo. Dá pra usar tricô com meia calça sem medo de ser feliz. E aí é sempre legal vocês pensarem nos materiais do seu look. Já que você tá trazendo uma meia calça que tem um quê de transparência, por mais escura que ela seja, por exemplo, uma meia calça preta, é legal você pensar em um tricô que combine com esse mood. Então pode ser um tricô um pouco mais amplo, um tricô com ponto mais grosso, um tricô com textura. Existem várias possibilidades que a gente pode trazer pro nosso look. Mas um fato é, tricô super funciona com meia calça, especialmente porque ele tá muito associado ao inverno, ao outono, esses momentos mais frios. Claro que a gente pode usar nos 365 dias do ano, caso a gente queira, porque existem sim peças de tricô feitas pro verão, mas o fato é que ele tá mais associado ao inverno. E um combo perfeito de acessório pro inverno é a meia calça, ou seja, eles combinam muito. Aí perguntaram, é possível incluir no guarda-roupa de quem mora em região quente o ano todo? E aí outra pessoa complementou, pode ser usado no verão? Claro que pode, gente. E isso tem muita relação com o quanto de calor vocês sentem e o tipo de peça de vocês. Por exemplo, se a gente pegar um vestido que é muito justo ao nosso corpo e além do tricô, ele ainda tem uma camada na parte de baixo como se fosse uma base pro look, claro que ele vai ser uma peça muito quente. Claro que em uma região muito quente ele não vai ser uma peça confortável. Porém, se a gente pegar um tricô com um ponto aberto, por exemplo, não é à toa que tem várias saídas de praia que são de tricô, e colocar por cima de um top, colocar por cima de um hot pant, ou sei lá, que seja só uma saia pequenininha e aí vem essa saia um pouquinho maior por cima em tricô vazado, claro que vai ser gostoso pra gente poder usar no verão e em todos os dias do ano que estiver fazendo calor. Tudo depende do grau de calor que você sente, do ambiente que você vai, né? Porque tem que ser um ambiente que comporte, obviamente, essa roupa. E ainda assim tem que ser uma roupa que você se sinta confortável acima de tudo. Mas esses pontos mais abertos, esses fios mais leves também são super indicados pro verão e fica lindíssimo. Quer ver uma pessoa fina nesses casamentos em Trancoso que a gente olha, esse povo chique, e vai pra lá com esse vestido de tricô com os pontos mais abertos, todo mundo maravilhoso, uma paleta
maleta linda, colorida e super vibe brasileira, porque fica com aquelas peças feitas à mão que a gente olha e pensa, milhões na conta, só pode? Porque o tricô ele tem esse valor agregado. Então vale muito a pena a gente usar em todos os dias do ano, caso a gente queira, especialmente porque é uma peça que ela tem um peso visual que engrandece muito a produção. Eu super valorizo as peças de tricô, eu sempre indico isso pra vocês, eu acho que o Brasil é muito rico, inclusive em malharias, e aqui na região sul nós temos várias delas sensacionais, marcas com muita qualidade, mas do Brasil inteiro. Eu sei que também tem em Jacutinga, em Santa Catarina, tem muitas no Paraná e também no interior de São Paulo. Jacutinga não é em Santa Catarina, Jacutinga é em São Paulo. Mas também tem muitas em Santa Catarina que são sensacionais e que trazem muita qualidade para as nossas peças. E mesmo as feitas pelas pessoas que a gente conhece como artesãs, às vezes uma mãe, uma avó, uma tia, uma vizinha, ainda assim carregam esse peso visual de ser uma peça com muito valor, porque é algo muito pessoal, é algo muito personalizado. Eu amo peças de tricô, gente. Seja pro inverno, seja pro verão. Eu acho que fica muito lindo dentro do look. E dá sim pra gente usar, mas sempre pensando no conforto dessa peça. No verão, obviamente, tramas mais abertas e fios mais finos, justamente para que a gente se sinta confortável utilizando. Próxima pergunta: como usar sem desenhar demais o corpo das gordinhas? A Jess perguntou. Então, gente, primeiro, é uma peça que fica muito justa. Se a gente não quer que marque tanto o corpo, o que a gente precisa? De uma peça um pouco mais ampla. Nesse caso, os vestidos com os cortes mais retos vão ser mais adequados, se você não quer que realce tanto o seu corpo assim. Outra sugestão seria combinar as peças de tricô com terceira peça, como eu já listei pra vocês. E ainda assim a gente pode utilizar peças mais amplas, especialmente nessas regiões como cintura e quadril, mas não se escondam atrás das peças. Não quer marcar o corpo? Então evita utilizar o tricô especificamente nessa região onde você se sente desconfortável. Por exemplo, uma mulher de quadril muito largo que não quer marcar, porque ela tem o corpo triângulo. Ela não quer marcar tanto essa região. Coloca o tricô na parte de cima, não coloca na parte de baixo. Ou se for colocar na parte de baixo, de repente coloca uma saia, mas coloca uma blusa que não cubra necessariamente toda a parte de baixo, super longa, pra poder se camuflar, mas que fique até metade ali do quadril pra poder dar uma disfarçada. O grande problema é quando a gente não quer marcar o nosso corpo, mas a gente quer utilizar alguma coisa e a gente coloca um shape extremamente largo. A gente se esconde atrás das peças. Às vezes, um corte mais reto, com a cintura marcada, mesmo pra quem é plus size, por exemplo, vai favorecer muito mais do que um vestido super amplo sem caimento nenhum. Então, deem valor ao corpo de vocês e não se atentem tanto a essa questão de vai marcar ali, vai marcar lá. Eu sei que às vezes a gente se sente desconfortável. Eu tenho muitas vezes que essa região abdominal tá mais saliente. Se eu tenho uma peça muito justa, eu evito utilizar naquele momento porque eu não vou me sentir confortável. Então eu acabo optando por outra, sabe? A gente não tem que ir se colocando em caixinhas e ficar se sentindo mal por causa dessas peças. Tem várias outras que a gente consegue utilizar e de várias outras formas também. Eu listei algumas pra vocês. Esses vestidos de corte reto que não são extremamente amplos, mas que não marcam necessariamente o corpo nos colocando dentro de uma lata de sardinha, são ótimos pra isso. A gente pode colocar como uma terceira peça que tenha realmente esse efeito alongador, que eu acho que também vai ficar chiquíssimo dentro do look. Existem possibilidades, existem soluções. É só a gente olhar com carinho pro nosso corpo e também pras escolhas que a gente vai trazer e não querer necessariamente entrar em uma peça que a gente sabe que vai nos causar insegurança, vai nos causar desconforto ao utilizar. Isso é sempre algo que vocês têm que pensar, não só o que combina com o armário de vocês, mas o que combina com as necessidades de vocês. Eu falo muito sobre isso no Código da Elegância, no nosso curso. Então é algo que vale a pena a gente prestar muita atenção. E aí, pra poder finalizar essa nossa lista, tem a última pergunta. E ela falou assim: minha questão com todas as roupas, como não ficar com cheiro? Então, gente, já tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer a manutenção adequada dos seus tricôs. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram acessar e assistir, porque lá fala inclusive como que a gente seca os nossos tricôs para esses pontos não abrirem, para essa peça não deformar e para não dar cheiro. Obviamente que a gente não pode guardar no fundo do armário, de um armário que seja úmido e só retirar no outro ano. É claro que vai ficar com cheiro. Se vocês guardarem, por exemplo, dentro de um saco a vácuo e ficar 6 meses dentro de um saco a vácuo, num armário onde existe umidade, mesmo assim ele vai ficar com cheiro. Então essas peças precisam ser arejadas. Por isso que eu falo tanto pra vocês, pra ter um armário onde vocês consigam visualizar as coisas, um armário que atenda as necessidades de vocês, mas que não seja exorbitantemente grande, porque senão a gente esquece das nossas peças e quando a gente vai usar, elas nem estão com um estado tão bom assim. Então arejar as nossas peças em local seco, de vez em quando, de 3 em 3 meses, de 1 em 1 mês, depende das suas necessidades, né? Depende da necessidade, como é o seu quarto, onde você coloca essas peças, é extremamente importante. Se tem muita umidade, especialmente no inverno, ter aqueles saquinhos que são específicos para reter a umidade, que a gente tem que ficar trocando de tempo em tempo, também
também são muito úteis. E aí, acima de tudo, vocês terem essa manutenção de lavar com frequência as peças de vocês. Não vale lavar uma vez no ano e querer que as peças fiquem lá guardadas, porque isso não vai dar certo. Ou tem muita gente que coloca, quando termina o inverno, dentro de caixas, esses tricôs, coloca em cima do armário e deixa ele lá. Não vai dar certo, ele também vai ficar. E não me coloca naftalina, né? Isso eu nem preciso falar pra vocês. Esse já foi. É mais fácil vocês guardarem dentro dos sacos a vácuo e deixar ali. E de 3 em 3 meses vocês fazerem a higienização dessas peças, deixando secar a sombra e fazendo com que ela respire, do que simplesmente vocês esquecerem dentro de uma caixa e nunca mais acessarem. Isso não vai dar muito certo, não indico isso pra vocês. Mas no vídeo onde a gente fala sobre as manutenções das nossas peças de tricô, tem tudo muito bem explicadinho, vale a pena vocês assistirem e eu vou deixar aqui na descrição pra quem ainda não viu. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu adoro abrir caixinhas por lá, mas responder por aqui, porque por aqui a gente não consegue abrir caixinha de pergunta. Infelizmente, aliás, fica como dica pro YouTube. E por lá, a nossa interação acaba sendo diária, então essa nossa troca acaba sendo muito legal. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui também estão por lá. Mas é isso! Um beijo grande no coração de vocês. Caso ainda não sejam inscritos no canal, se inscrevam, porque nós temos conteúdo toda semana e 2 vídeos, sempre às terças e sexta-feira, às 6 horas da tarde. Até a próxima!